Agora, aqui, o Eugênio Valença me escreve uma carta. Com as duas perguntas. Primeiro, por qual motivo o senhor acha que o indivíduo militante da causa esquerdista age todo dia e o dia todo em prol da causa, como se estivesse sendo açoitado pelo chicote leninista? Acho impressionante tal característica. Olha aqui, essa pergunta é fundamental, fundamental. Porque as pessoas normais, vamos dizer, elas cuidam dos seus interesses particulares e pensam em política de vez em quando. Por que esse pessoal esquerdista só pensa em política 24 horas por dia? Olha, eu me lembro que eu conheci gente no tempo que estava lá metido com essas coisas, no partidão, esse negócio, cara que só pensava nisso o tempo todo. Não tinha interesse nem em mulher. Ó, digo, um desses era o Zé Dirceu. A gente morava ali na casa do estudante, né? Chegava o fim de semana, a gente ia ali para as gafieiras, pegava as menininhas. O Zé Dirceu não ia ficar tratando de interesses do partido. Ele e o Rui Falcão. Os dois eram assim. Só pensavam em Revolução Comunista 24 horas por dia. Né? Mas que coisa. Vamos dizer, a posição deles no partido tinha encoberto e comido a pessoa real deles. Não tinha mais pessoa real. Só tinha o militante. Então, é claro que isto é um quadro esquizofrênico, um quadro psicótico. É importante, porque a pessoa assume outra personalidade, ela se transfigura naquilo, ela se identifica com aquilo, tá certo? Ao ponto de que ela não tem mais interesses pessoais, por assim dizer. Inclusive, esse pessoal, quando rouba, quando mete a mão no dinheiro público, que é a coisa que eles mais fazem, eles fazem com a consciência limpa, porque eles não estão roubando só para eles, estão roubando para os outros do partido. Então, o negócio, vamos dizer, a consciência deles não dói. Desde que o partido leve a cota dele, ele pode roubar quanto queira. Tá certo? Então, isso quer dizer que essa militância esquerdista não é uma posição política que a pessoa assumiu. Não é só isso. É uma segunda personalidade. Então, é claro que é um quadro psicótico. E, evidentemente, o psicótico ele tem aquela intensidade emocional, aquela violência mental que as outras pessoas não conseguem ter. Eles conseguem falar disso 24 horas por dia, só pensam nisso. Tá? Não tem, vamos dizer, uma variedade de repertório. Se você olhar, por exemplo, você lê livros marxistas, os caras só estão preocupados o tempo todo com uma coisa, a conquista do poder. Eles só pensam nisso. Eles podem estar falando do que quiserem, qualquer assunto. O fundo é sempre esse. Nós precisamos alcançar o poder. Então, todo livro marxista é escrito por um sujeito que quer tomar o poder para outros que querem tomar o poder junto com ele. Então, eles não dizem o que estão vendo, eles não dizem o que estão sentindo. Eles dizem o que eles acham que você tem de acreditar para você dar o poder para eles. Então, é sempre uma linguagem dupla, tem dois andares a linguagem, entendeu? Se uma pessoa que está por fora, que lê aquilo, tem lá um monte de palavra em código que ele não entende, só a militância entende. A não ser que você adquira alguma parte, que estuda o negócio. Então, você vê, eu sempre digo que tem duas maneiras de você mentir. Uma eu chamo de contaminação, a outra eu chamo de intoxicação. Contaminação é o seguinte, você fala um monte de coisas verdadeiras ou inócuas e coloca uma mentirinha lá no meio, mas uma mentirinha decisiva, bem disfarçadinha. Então você engole aquilo sem perceber e depois aquilo vai desencadeando um efeito gradativamente e vai tomando ali o seu subconsciente e afetando o campo inteiro da sua percepção do mundo. A segunda maneira, que eu chamo de intoxicação, é o seguinte, o sujeito mentiu o tempo todo, em tal velocidade, com tal variedade, que você não aguente, você não dá para você discutir com o cara, porque para desmenti-lo você precisaria escrever uma enciclopédia. Então, por exemplo, agora lendo esse último livro do Antônio Negri, que é uma entrevista que ele deu para um outro fulano, você olha a cara dos dois, tem a fotografia dos dois na contracapa, e você olha assim, eu compraria um velocípede usado de um desses caras, fala, mas de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. O velocípede não vai funcionar, vai vir com o pneu furado. Você olha a cara dele e fala, pelo amor de Deus, né? Então, ali Al Capone e Lucky Luciano, né? Então, já fiquei com medo de ver a cara deles ali atrás. Mas quando você vai ler, o Antônio Negri ele consegue mentir com uma intensidade que ele não para. Assim, a média é 3 ou 4 mentiras por página.
Então, quando você chega na página 5, você está completamente derrotado. Você fala, olha, ou eu vou engolir tudo que esse cara está falando, ou então vou jogar esse livro fora já. Porque é tanta mentira, mas tanta, tanta, tanta. Né? Então, como é que o cara consegue fazer isso? É porque isso não é uma posição política que ele tem. Ele não controla esse processo. Ele não está mentindo deliberadamente. Não. Ele se incorporou à máquina de mentir. Ele já se transformou naquilo. É uma segunda personalidade. Então é claro que é um quadro psicótico. Toda, vamos dizer, participação direta ou indireta na mentalidade revolucionária é psicose, gente. É psicose. Isso já estava descrito no começo do século XX, essa psicose, né, se chama delírio de interpretação, estava descrito pelo grande psiquiatra francês, Dr. Paul Sérieux, né, no livro Les Folies Résonantes, As Loucuras Raciocinantes. É um livro de 1910. Está descrito, ele não estava pensando em política, não estava pensando em nada, ele estava simplesmente descrevendo um quadro clínico. Quando você lê, mas isso aqui é a mente revolucionária, meu Deus do céu. Então, é por isso que a pessoa não aguenta discutir com os caras, porque eles têm uma violência mental que a gente não consegue. Por exemplo, eu falei, lá no Accuracy in Media, o meu amigo Cliff Kincaid, ele faz lá uma coleção de frases aberrantes, insultuosas, absurdas, ofensivas, ameaçadoras, ditas por esse pessoal de esquerda, não acaba mais. Eles dizem assim, nós vamos matar você, nós vamos estuprar sua mulher, nós vamos matar seu filho. Eles falam assim. E daí você chama o cara de filha da puta, ele, me ofendeu, me ameaçou, puta merda, quer dizer, é uma diferença tão grande entre os direitos que eles se arrogam e o espaço quase nulo, o espaço, vamos dizer, estreito, opressivo, minguado que eles dão aos outros, para esse policiamento do vocabulário, um negócio politicamente correto. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode falar aquilo, mas pode ser filha das putas chegar e dizer, olha, nós vamos extinguir toda a raça branca, por exemplo. Dizem isso, né? Ou então, tem que matar todos os judeus. Eles falam isso. Não é nenhum nem dois, são centenas deles que falam isso de jeito importante, não é um maluco que está bêbado na esquina. O cara fala isso da cátedra universitária, fala isso no parlamento, né? E o outro lado fica quietinho, porque se inibe. É isso que nós estamos vendo dia após dia. Por exemplo, a gente vê essa mendacidade desse pessoal do PT que está no poder. Eles mentem de uma maneira assim, que não para. O Lula é assim, 4, 5 por dia, porra. Agora chega esse outro Michel Temer, acho que esse é pior que o Lula. Porque você tem aquela cara de ostra, tá, né? E tudo aquele negócio do que o Lula tinha proposto transformar as Farc em partido político, ele diz, o Lula não disse nada disso, mas ele disse com a melhor das intenções. Eu digo, mas se ele não disse nada, como é que pode ter dito com boa ou má intenção? Quer dizer, na mesma linha, o cara diz, eu estou mentindo, eu sou vigarista, né? Tem que ter, sabe, aqueles carimbinhos na testa, assim, ó, vigarista, vigarista.